E aí, pessoal, tudo bem? Mas enfim, vamos falar sobre o famigerado Dia do Fogo e o que causou esse Dia do Fogo. Para início de conversa, pode-se dizer que o que causou o Dia do Fogo foi o governo. Infelizmente, nós estamos num governo de impunidade. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro, assim que entrou, ele exonerou do cargo da chefia o fiscal do IBAMA que multou ele por pesca irregular. Para quem não sabe, o Bolsonaro, eu até já falei isso daqui, eu acho. Ele foi multado por pesca irregular, tá pescando em área de proteção ambiental, simplesmente assim. E ele foi multado por causa disso. Logo depois disso, ele quis abrir um projeto de lei proibindo os fiscais do IBAMA de andarem com armas. E depois ele queria um salvo-conduto para que ele pescasse. Como isso não passou, como a maioria dos projetos dele, né? Em todos esses anos, quase 30 anos que ele passou no governo como deputado, ele só aprovou um projeto. E outro projeto que ele tentou aprovar foi para uma espécie de salvo-conduto para que ele possa pescar na área ilegal. Enfim, um dos seus primeiros atos como presidente foi exonerar do cargo de chefia o fiscal do IBAMA que o multou. Isso aconteceu em 27 de março desse ano, né? Ele exonerou o servidor José Olímpio Augusto Morelli, CIAP 1365664, para quem quiser conferir, né? Já que ele não poderia simplesmente demiti-lo, pois ele é um funcionário público efetivo, ele findou exonerando do cargo da chefia. Depois veio a demissão do diretor do INPE, depois que ele divulgou dados que não estavam de acordo com o governo. Aliás, dá para fazer um vídeo só sobre dados que não estão de acordo com o governo e suas consequências. É tipo aquela palestra lá do Pirula. A ciência só está certa quando concorda comigo. Mas enfim, depois dos dados relativos ao desmatamento, Bolsonaro demitiu o diretor do INPE. Segundo Bolsonaro, a demissão ocorreu por causa da forma como ele divulgou os dados. Ele disse que se o dado era alarmante, tinha que informar primeiramente ao chefe do Estado antes de passar para a mídia. Esse asno não percebeu que tais dados são verificados por satélite ao redor do mundo e qualquer pessoa pode ter acesso a isso daí. Bem, isso foi o que ele falou à imprensa na hora. Só que antes disso, o próprio Bolsonaro disse que os dados eram mentirosos. Enfim, ele acusou toda uma leva de cientistas de crime de falsidade ideológica. Mas enfim, sabe-se lá qual foi o exato motivo da demissão. Aliás, a gente sabe, né? É porque os dados não estavam de acordo com o governo. E isso sujou a imagem do governo. Vai tomar no... fazer o quê? A impunidade e a afinidade de certos grupos junto ao governo faz com que você simplesmente cometa crimes sem nenhum tipo de punição. Aconteceu em Manaus, por exemplo, agora em julho desse ano, logicamente, um grupo de policiais da PRF invadiu uma reunião de professores num sindicato que eles iam fazer um ato, né, um protesto contra o governo Bolsonaro. Segundo os policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles estavam lá a mando do Exército. Eu não reconheço exatamente essa hierarquia, mas tudo bem. Só se foi o Exército de 1964. Mas enfim, os policiais disseram que estavam lá a mando do Exército para conferir do que se tratava aquela reunião. E antes que alguém pergunte, eles não podem fazer isso. Eles estão fora da sua área de jurisdição, inclusive. Aí aqui vem uma coisa interessante. O Comando Militar da Amazônia foi questionado sobre essa ordem dada à PRF. E o Comando Militar desconhece a realização da suposta reunião, bem como não reconhece quaisquer ordens oriundas de suas unidades para tal, disse o alto comando por meio de nota. Esses policiais foram lá, fizeram o que deu na telha e tchau. Simples assim. Sem mandado, sem nada. Outro caso similar aconteceu em São Paulo, quando integrantes da PM invadiram o encontro do PSOL. Essas mulheres estavam fazendo uma reunião sobre feminismo, se eu não me engano, e eles chegaram lá simplesmente dizendo: a gente sabe o que é isso que vocês estão fazendo aí. Era legal que as meninas na hora tivessem dito: já que vocês sabem, então vem aqui pra frente dar a palestra, meu camarada. Enfim, os caras invadiram o lugar, novamente sem mandado, pegaram documentação de todo mundo que estava lá, e segundo eles, foi para verificar a concentração de pessoas que estavam ali do lado de fora. Mas o pior caso de impunidade e incentivo ao crime por isso teve início na cidade de Novo Progresso, no Pará. Os produtores agrícolas, eles simplesmente querem o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades de que na região o avanço da produção acontece sem o apoio do governo. Deixa eu só lembrar que a cidade de Novo Progresso, no Pará, está
inserida dentro de uma área de proteção ambiental. E essa cidade é bem nova, ela, se eu não me engano, é de 84, a emancipação política dela. E o que foi que disse uma das lideranças desse movimento dos produtores? Abre aspas. Precisamos mostrar para nosso presidente que precisamos trabalhar e o único jeito é derrubando. E para formar as nossas pastagens é com fogo. Eles fizeram um movimento de queimadas. É exatamente isso que você está pensando. E eles começaram fazendo queimadas nas laterais das rodovias. A essa altura, o Bolsonaro já tinha demitido o diretor do INPE. Outro fato importante é que o juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça Sérgio Moro, tirou a Força Nacional que dava apoio aos fiscais do IBAMA lá na cidade de Novo Progresso. Então o IBAMA deixou de funcionar no local. E assim foi instituído o Dia do Fogo, o dia do ano para queimar matas, indiscriminadamente. Sem controle, sem catalogação de espécies, eles não têm a mínima ideia do que é que está sendo queimado naquela porra. Existem espécies endêmicas, tanto de fauna como da flora. Depois que aquela merda virar cinza, eles nem sabem o que é que vão fazer depois. Eles não têm a mínima ideia. No dia 10 de agosto, né, que foi a data em que as queimadas se intensificaram, foi registrado 124 focos de incêndio só em Novo Progresso. Que isso foi um recorde até então. E esse recorde foi quebrado no dia seguinte, no domingo, dia 11, quando chegou a infelizes 203 focos de incêndio. As cidades ao redor sentiram as consequências. Companhias aéreas tiveram que cancelar voos. E a ideia do Dia do Fogo, né, se espalhou assim como o fogo, e outros grupos de produtores em outros locais, em outros estados, começaram a aderir ao movimento, que chegou até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, registrando 180 focos de incêndio no dia 17. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Altamira, no Pará, desde o dia 8 até então, registrou 1.578 focos de incêndio e ainda não parou, né? Porque esses Zé Ruela que se dizem agricultores, eles não sabem nem limpar a própria bunda, não sabem nem como é que a natureza funciona para plantar. Avalia apagar um foco de incêndio. Enfim, o fogo se alastrou e não tem como controlar. Simples assim. Não só o fogo, como o movimento do Dia do Fogo se espalhou criminosamente, descontroladamente, e talvez quem esteja sofrendo mais hoje em dia seja Roraima. Roraima tá em chamas, velho. Estão destruindo tudo. O que é de floresta, o que é de animal. Cara, é feio quando você olha as fotos. A consequência urbana, né, mais visível, aconteceu em São Paulo no dia 19 de agosto, quando entre 3 e 4 horas da tarde a cidade estava completamente no escuro. Só o que tem por aí é foto disso. A galera percebeu, inclusive, que choveu e a chuva estava com gosto de queimado. Existe até uma foto disponibilizada pela NASA que mostra o caminho tomado pelo CO2. Vem bem direitinho, assim, pegando lá da região de Roraima, passando por baixo até São Paulo, né? Talvez só assim os paulistas tenham ideia da importância, não só o São Paulo, beleza? O resto do Brasil todo, da importância da floresta amazônica. Ela geralmente manda uma nuvem de vapor d'água, né? Manda um rio aéreo, aquele rio de vapor d'água que formam as chuvas de São Paulo. Só que agora ela mandou um rio de fumaça ao invés de um rio de vapor d'água. Talvez só assim vocês visualizem a importância da Amazônia. Porra. Aí o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, tá que pariu. Ele veio falar em soluções capitalistas para a Amazônia. O termo de exploração sustentável está sendo completamente desvirtuado pelo ministro. E ele vem falar em solução capitalista. Ele já joga a ideologia no meio como se quem tivesse querendo fazer uma exploração sustentável não fosse capitalista, fosse socialista. Puta que pariu, velho. Isso não tem absolutamente nada a ver com capitalismo, socialismo, com ser de esquerda, com ser de direita. Nada a ver. Inclusive, se você é capitalista, se você é um produtor, se você... Puta merda, o que tu vai querer para a continuidade da tua empresa, para que teu negócio perdure através dos anos, é que ele seja sustentável. Senão chega um ponto que acabou, velho. Você não tem mais como produzir a partir dali. Você não tem mais como lucrar
lucrar a partir dali. Aí quando vem notícias como a recente Alemanha, que findou cortando fundos de financiamento para a proteção da Amazônia, que é o que faz o IBAMA funcionar também. Eles vêm com a famigerada falácia Tucoc de dizer: ora, se eles destruírem a floresta dele, então a gente pode destruir a da gente também. Puta que pariu, velho. Só pra você ter uma ideia, o cara que foi ministro do governo Temer, deixa eu ler o nome dele aqui, é Blairo Maggi. Esse cara é um dos piores, como é que eu posso falar? Ele é um inimigo mor, o arqui-inimigo da galera da preservação ambiental. Ele ganhou até um prêmio do Greenpeace. Ele ganhou o prêmio Motosserra de Ouro do Greenpeace. Só pra tu ter uma ideia. Foi ele quem começou no governo Temer. Essa história de liberação de agrotóxico em larga escala não veio de Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na verdade, parece uma simples continuidade do governo Temer. Foi esse Blairo Maggi que começou com a liberação em larga escala de agrotóxico. Ele é um agricultor de larga escala e ele tem fazendas em áreas que recebem chuvas amazônicas. Mas enfim, ele conhece a importância da floresta amazônica por isso. E ele mesmo disse que se continuar do jeito que tá, velho, a gente não vai ter mais agronegócio por aqui não. Enfim, o arqui-inimigo dos ativistas da natureza chegou a falar que se não cuidarmos do que temos agora, não teremos no futuro. Aí o pior não é nada, essa galera que tá fazendo isso, que tá fazendo essas queimadas, que tá fazendo isso tudo em prol da exploração, eles findam sujando o nome de gente que trabalha 100% correto, de forma legal, 100% legal. Eu não sei se vocês sabem, mas existem gente no Brasil que trabalha sim de forma 100% legalizada, com extração vegetal, controlada e sustentável. Porém, essa mínima galera que está fazendo essas queimadas estão sujando o nome dessas empresas. É algo que eu não vi ser noticiado, ou foi noticiado pouco. Eu não estou vendo o mínimo ímpeto do governo para que alguém seja punido e nós precisamos de soluções sustentáveis, capitalistamente falando, para que possamos lucrar hoje e amanhã. Mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. Se inscreve aí se você não é inscrito ainda, dá uma curtida, isso ajuda muito. Se não gostaram, dá um dislike e fala nos comentários aqui o motivo pelo qual você não gostou e quem sabe assim possamos melhorar. Então, por hoje é só. Um beijão e tchau.